o cerco ao ministro Alexandre de Moraes está se fechando. Em nome da liberdade de expressão de uma nação, a justiça e os congressistas americanos não irão recuar. Na esteira dessa pressão internacional contra Moraes e o STF, o país aguarda por soluções de questões que seguem pendentes no Congresso Nacional. Inquérito das fake news e a regulação das big techs, anistia às vítimas do 8 de janeiro e a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Temas que o Jornal da Oeste vai tratar com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Boa tarde, senhor deputado. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Muito boa tarde, muito obrigado por estar me recebendo. Deputado, a minha primeira pergunta é em relação a esse imbróglio, para dizer o mínimo, essa confusão, para dizer o mínimo, em relação à nota do Itamaraty em resposta à ação dos congressistas americanos. Eu chamo a atenção que na nota é colocado que foi interpretada essa ação dos congressistas americanos como um ataque ao STF, ou seja, lá nos Estados Unidos foi mencionado Alexandre de Moraes como pessoa física, não STF, portanto, mas o STF está interpretando como instituição, por isso as palavras, de defesa da instituição federativa, do país e assim por diante. Então a minha pergunta é a seguinte: a coisa agora, esse imbróglio, essa bagunça agora, ficou completamente institucional? Quais são as chances que o Brasil tem de se lesar com a relação diplomática em relação aos Estados Unidos e Brasil, senhor deputado? Olha, primeiro que todo esse ato denuncia o vínculo do governo brasileiro com a instituição judiciário, Poder Executivo, junto com o Judiciário. Então, esse é o primeiro impacto. Segundo, foi uma colocação partidária, que foi colocado pelo Itamaraty, quando que do lado norte-americano, o que é aquela postulação? É uma postulação de defesa da Constituição norte-americana. Então, é uma questão de Estado. Eu acho que o Van Hatten apontou isso aí muito bem. E é um tema que a gente precisa fazer essa separação claramente. Então, veja que o Itamaraty, que é uma instituição de Estado, vem para defender um governo que está sendo protegido pelo judiciário brasileiro. Então, ele praticamente escancarou aqui o conluio ditatorial que existe no Brasil, e isso gerou, na minha opinião, um esfacelamento de qualquer argumento que possa vir da defesa do atual governo para o outro lado. Por quê? Porque a instituição norte-americana, a defesa do Estado americano, a defesa da Constituição norte-americana, ela perpassa vários governos. Já existe precedente na história dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos defendeu os interesses nacionais dos Estados Unidos, defendeu a Constituição norte-americana, defendeu a segurança nacional norte-americana, e isso foi uma questão que passou por vários governos, vários presidentes, até de diferentes matizes ideológicas. Então, eles não estão entendendo, simplesmente isso. O Itamaraty não está entendendo, o governo brasileiro não está entendendo, e o judiciário certamente não está entendendo que essa roda do judiciário norte-americano, uma vez que ela começa a girar, ela não para até atingir o quê? A justiça. É por isso que o sistema judiciário norte-americano é um dos melhores do mundo. E nós estamos lidando aqui no Brasil com o que já foi até dito em vários relatórios internacionais, que nós temos um dos piores judiciários do mundo. Então veja o contraste, e fica bem evidente com essa postulação do Itamaraty. Jorge Serrão, nós estamos com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado príncipe, que nós sempre chamamos de deputado príncipe de maneira carinhosa e respeitosa, claro, conversando aqui conosco em relação ao Itamaraty ter se posicionado dessa forma, ali assumindo um partido, com a STF. Vale ressaltar aqui a nossa audiência que ontem, durante o dia, eles ficaram nesse debate depois que o STF pressionou o Itamaraty, que a nota saiu. Jorge Serrão, sua pergunta. Luiz, vamos aproveitar para a gente ir logo ao X do problema sem nenhum trocadilho. Tudo isso está acontecendo porque houve com a emenda 45 uma reforma do judiciário que foi mal feita, que deu poderes demais a um poder que tinha indicações políticas e ele usou essas indicações políticas para toda uma distorção que acontece hoje. Você tem um projeto para a reforma do Poder Judiciário. Como é que isso pode se tornar um tema
a ser debatido com seriedade na Câmara dos Deputados do Brasil? Por que o nosso parlamento tem tanta dificuldade em discutir coisa séria, relevante e indispensável? Perfeito, Jorge, pela pergunta. Olha, o nosso parlamento, os parlamentares têm medo do judiciário. Não deveria ter esse medo, mas eles têm medo do judiciário. E o judiciário exerce esse poder de medo para se garantir no poder e para se avocar a cada vez mais poderes. Então, é o que temos hoje, um poder ditatorial, tirânico, que age sem nenhum freio, sem nenhum limite institucional, e é isso que a população brasileira está percebendo. Só que não é só a população brasileira que está percebendo, o mundo já percebeu. Quando você tem o Wall Street Journal, quando você tem a Economist, revista, quando você tem o Washington Post e o New York Times, todos eles com uma preferência, até com uma matiz até de esquerda, uma matiz mais progressista, todos eles reconhecem que o nosso judiciário age fora da legalidade, e muitas vezes, e está com um poder tirânico, possivelmente monocrático. Você vê que a percepção do que nós vivemos aqui no Brasil já se tornou internacional. E isso que denota o grande problema. E a reação parlamentar aqui, cadê? Né? Então é isso que está o grande esclarecimento que a gente precisa. Num próximo governo, numa próxima eleição, temos que ter uma base ampla, majoritária, de deputados e senadores que queiram fazer reformas do judiciário. Temos já pautas, vários deputados, eu incluso, fizemos emendas constitucionais, fizemos mudanças profundas no sistema judiciário para que ele evite de ser isso que ele é hoje, para que se torne, de fato, o sistema judiciário mais isento, mais na linha de ter uma distância de qualquer governo que venha a ocupar o cargo. Mas o que acontece? No atual momento, isso é impossível. Essas interferências que certamente virão do sistema judiciário norte-americano para contra agentes do sistema judiciário brasileiro pode ser um estímulo, porque vê que a coisa está completamente fora, está descabido, está em descabimento com o que seria um Estado de Direito de verdade. Mas isso não é a solução, porque eles só podem agir contra os agentes. O sistema que amarra o que eles podem ou não fazer, isso ainda permanece. E quem é que pode mudar o sistema? Os parlamentares, exclusivamente os parlamentares, deputados federais e senadores. E precisamos de uma bancada muito consciente que queira fazer reforma do judiciário. Bruno Musa, nós estamos com um deputado federal de São Paulo, o Luiz Felipe. Sua pergunta. Luiz, muito boa tarde, sempre um prazer estar contigo. Eu tive a oportunidade, comentei contigo uma vez, acho que lá na Brasil Paralelo, que na mesma época que eu estava lá gravando Infiltrados Venezuela, quem estava lá era o Celso Amorim apertando a mão do Maduro. De alguma forma, você acredita que há algum tipo de surpresa nesse posicionamento do próprio Itamaraty com o que está acontecendo? Porque me parece muito mais um óbvio braço que deveria ser uma política de Estado, mas é claramente uma política de governo. A minha pergunta é, isso me surpreende zero. Tem alguma maneira de nós combatermos isso daqui de fora? Olha, o Itamaraty jogou a sua reputação centenária, assim como as Forças Armadas, jogaram a sua reputação centenária no lixo com esse atual governo. E por quê? Tudo aquilo que o governo clamava do governo anterior, do governo Bolsonaro, falou, não, o governo Bolsonaro está levando as instituições, está precarizando as instituições e levando elas, que são instituições do Estado, a defenderem governos. Esse governo está fazendo exatamente isso, mas de uma maneira tão oposta ao que seria o bom senso, ao que seria de fato a proteção do Estado de Direito, ao que seria de fato a proteção da cidadania, que você começa a dizer, para que eu preciso dessa instituição? Se o governo sozinho já está fazendo todo esse estrago, então deixa ele fazer sozinho, não precisa do Itamaraty para chancelar, porque está levando de fato a instituição de Itamaraty numa situação de muita precariedade. Nós vemos aí vários embaixadores defendendo as coisas erradas, se vinculando a uma série de governos que ou estão envolvidos com narcotráfico, ou envolvidos com terrorismo, ou são ditadores. Então vejam, para que isso é o nosso Itamaraty? Não precisamos de diplomacia para fazer a coisa errada. É isso que é o meu ponto. Né? Não precisamos de um corpo diplomático para ir para o lado do mal. É isso que é importante aqui. O diplomático é exatamente para defender esses valores que são tão tênues e que o conquistado através de centenas de anos. Né? Porque o Estado de Direito é um equilíbrio muito fino do ordenamento jurídico e da postulação de balanço e de equilíbrio.
E quando você quebra esse equilíbrio e joga todo o país e ordenamento jurídico dentro de um caldeirão de terrorista, narcotráfico e ditador e começa a relativizar e dizendo que isso é ok, que está tudo bem fazer acordo com eles, sendo que esses países nunca foram diplomáticos, nunca deram um exemplo de diplomacia para nada. Então veja que nós estamos completamente fora de prumo e as instituições estão indo para esse caminho, estão indo por fora de prumo e vão precisar ser reformados também. Vamos ter que olhar isso com muita profundidade. É um grande problema, você pontuou muito bem. Essa distinção entre governo e Estado, eu acho que cada vez mais os eleitores estão começando a fazer distinção e estão vendo que a gente está no caminho errado. Pontuo aqui esse item, só se eu puder prolongar um pouco mais isso aqui. O governo norte-americano, o governo federal norte-americano, ele é organizado exatamente para ser um governo de chefia de Estado e não, de fato, para governar os estados, que são os estados membros da federação. Ele não tem esse poder de governo, de interferência em cada um dos estados. Ele tem poder quase que diplomático, é diplomacia e forças armadas, que era o grande contexto aqui, para que criar um poder federal. E nós vemos que estamos falhando nesse quesito também, que seria a única coisa que defenderia a existência de uma federação. É exatamente fazer bem isso, a defesa nacional e a diplomacia. Mas você veja que isso está totalmente precarizado. E o governo prefere fazer interferência nos Estados membros. Você vê, está tudo ao contrário aqui no Brasil. Uma grande reforma precisamos fazer aí no futuro.